Olá, bom dia para você, seja bem-vindo a essa edição. Começa esse jornal, é claro, agradecendo a sua presença. Muito bom começar o dia na sua companhia. Vamos iniciar essa quinta-feira olhando para tudo que vai ser assunto hoje, para você ficar por dentro dos temas que movem o Brasil e o mundo nesse 14 de março. Vamos aos destaques. Fuga em presídio de Mossoró completa um mês. Ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, afirma que criminosos ainda devem estar perto da penitenciária. Consumidores brasileiros gastaram 6,4 bilhões de reais em encomendas internacionais em 2023. ONU vai criar uma ponte aérea humanitária entre a República Dominicana e o Haiti. O objetivo é permitir o fluxo de ajuda humanitária ao país. E ainda, após 2 tentativas fracassadas, SpaceX tenta terceiro voo de Starship nessa quinta-feira. E a gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. Seja muito bem-vindo. A fuga inédita de uma prisão de segurança máxima em Mossoró completa hoje um mês. E mesmo com forte efetivo das forças de segurança deslocado para a região, os criminosos continuam foragidos. Vamos ver. Deibson Nascimento e Rogério Mendonça, a dupla que protagonizou a fuga inédita de uma penitenciária federal no Brasil, considerada de segurança máxima em Mossoró, completa um mês, ainda sem desfecho. Equipes de policiais locais, federais e até a Força Nacional de Segurança circulam diariamente, noite e dia, pelas imediações dos pontos onde aparecem pistas dos fugitivos. Até agora, não houve sucesso nas buscas. O máximo que as polícias conseguiram foram pistas e identificar esconderijos usados pela dupla. Servidores do presídio do Rio Grande do Norte passaram a ser investigados como suspeitos de facilitar a fuga em uma apuração interna. A crise em Mossoró acabou revelando, entre outras fragilidades, a falta de um esquema reforçado de segurança nas penitenciárias federais, com muralhas e câmeras de monitoramento com bom funcionamento. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, que viajou para o município nesta quarta, tenta manter um discurso otimista. Ele afirma que a operação está se desenvolvendo até o momento com êxito. E o governo federal liberou R$1 bilhão em crédito extraordinário para ações contra o garimpo ilegal e também para o atendimento nas comunidades da terra indígena Yanomami, em Roraima. Nesta quarta-feira foi publicado no Diário Oficial da União uma medida provisória editada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, liberando valor para ações contra o garimpo ilegal e atendimento das comunidades Yanomami em Roraima. De acordo com a Agência Brasil, o governo definiu que o montante vai ser dividido em 7 ministérios, com a maior parte do orçamento alocada no Ministério dos Povos Indígenas, R$ 455 milhões, seguido da pasta da Defesa, com 310 milhões. Maior área indígena do país, a terra Yanomami fica na fronteira do Brasil com a Venezuela e conta com a presença de bases militares em seu interior. A liberação do crédito ocorre 2 semanas após o governo lançar no estado um órgão que coordenará as ações federais para o enfrentamento da crise humanitária na terra indígena, além de atender outras demandas, como a presença de refugiados migrantes venezuelanos. E a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou ontem uma proposta de emenda à Constituição que proíbe o porte de qualquer quantidade de droga ilícita. Quem violar a regra não será levado imediatamente à prisão, mas passará a ter registro criminal. Quem traz para a gente os detalhes é o repórter Fernando de Jesus. A votação foi simbólica, ou seja, não houve registro dos votos dos senados que fazem parte da Comissão de Constituição e Justiça. Mas 4 parlamentares fizeram questão de registrar o voto contrário à medida. São eles Jacques Wagner, Humberto Costa, Fabiano Contarato e Marcelo Castro. A proposta de emenda constitucional criminaliza a posse e o porte de drogas de qualquer tipo e em qualquer quantidade, mas possibilita que o usuário seja punido com penas alternativas e encaminhado para tratamento. O relator da PEC, o deputado Efraim Filho, destacou a importância da medida. E o parecer reforça 2 posições para manter a posição contrária a essa descriminalização. Primeiro, o pilar da saúde pública, segundo, o pilar da segurança pública. Na saúde pública, para resumir, é inquestionável, até mesmo quem defende a liberação sabe e é inquestionável que liberar
as drogas leva a um aumento do consumo, o aumento do consumo leva à explosão da dependência química e só uma família que tem um dependente no seu seio familiar sabe o quão nocivo e desestruturante é para a família brasileira. O texto agora vai para análise do plenário do Senado e precisa de pelo menos 49 votos dos 81 senadores para ser aprovado em 2 turnos. E se passar, segue para a Câmara dos Deputados. Além do Senado, esse assunto está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal, o STF. O julgamento começou em 2015 e foi retomado no último dia 6, mas acabou sendo adiado após o ministro Dias Toffoli pedir mais tempo para análise. A grande diferença entre as duas discussões é que o STF quer descriminalizar o porte de pequenas quantidades, mas ainda não há maioria entre os ministros sobre o tema. Eles também precisaram definir quantos gramas seriam permitidos, mas parte dos senadores afirmaram que é o Senado que deve definir o assunto. Os consumidores brasileiros gastaram mais de 6 bilhões de reais em encomendas internacionais em 2023. A quantia representa mais que o dobro do valor gasto no ano anterior. Os consumidores brasileiros gastaram 6 bilhões e 420 milhões de reais em um total de pouco mais de 210 milhões de encomendas internacionais em 2023. Segundo a Receita Federal, a maior parte dos pacotes não sofreu tributação, isto é, não precisou pagar impostos, taxas ou contribuições. Em 2022, foram gastos cerca de 2 bilhões e 570 milhões de reais em 178 milhões de compras do exterior. Desde agosto do ano passado, estão valendo novas regras para compras internacionais por meio dos chamados marketplaces, que englobam sites do exterior ou aplicativos em que não há cobrança do imposto de importação para encomendas abaixo de $50. Desde que as empresas façam adesão a um programa de conformidade chamado de remessa conforme. Com o novo programa, a Receita Federal informou que houve um aumento expressivo de 1,596% no total de declarações de importação das remessas postais pelos Correios em 2023. O número de declarações de importação saltou de 3 milhões e 410 mil em 2022 para 57 milhões e 830 mil em 2023. O Programa Celular Seguro do governo federal, criado há apenas 3 meses, já registrou mais de 30 mil bloqueios de aparelhos. A maioria das solicitações ocorreu por conta de roubo ou furto. A nossa repórter Maria Clara Leite traz para a gente agora mais informações. A ferramenta criada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública com o objetivo de combater crimes de roubo e furto de celular foi implementada em dezembro do ano passado e hoje já soma mais de 1.700.000 usuários cadastrados em todo o Brasil. Com esse programa, quando o celular é roubado, furtado ou perdido, o titular da linha consegue fazer o bloqueio do aparelho e dos aplicativos digitais contidos nele por meio de outros dispositivos que ele tenha cadastrado ao se inscrever no Celular Seguro. A vítima também pode bloquear o aparelho acessando o site celularseguro.mj.gov.br, que é esse site que aparece aí na sua tela. Além disso, também é possível indicar pessoas de confiança que estarão autorizadas a efetuar o bloqueio. Já o desbloqueio não é permitido pelo aplicativo. Segundo orientações do Ministério, caso o usuário emita um alerta de perda, furto ou roubo, mas recupere o telefone em seguida, deverá solicitar os acessos por contato com a operadora do celular e também com a instituição financeira onde tem conta. Para quem ainda não está cadastrado na ferramenta, basta baixar o app nas lojas de aplicativos dos dispositivos móveis ou acessar o Celular Seguro pelo site gov.br. Agora 8h40. A gente vai para um rápido intervalo e na volta você confere. ONU vai criar uma ponte aérea humanitária entre a República Dominicana e o Haiti. E ainda, após 2 tentativas fracassadas, SpaceX tenta 3º voo da Starship nessa quinta-feira, daqui a pouquinho. A gente volta já já. Não perca!
Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo. 8 horas 43 minutos, trazemos mais destaques, dessa vez os destaques internacionais dessa quinta-feira para você. A ONU vai criar uma ponte aérea humanitária entre a República Dominicana e o Haiti. O objetivo é permitir o fluxo, a entrada e a saída de ajuda ao país afetado por uma enorme crise. A ONU também informou que parte de seu pessoal seria realocado temporariamente fora do Haiti e que era esperada a chegada de outro pessoal de crise. Partidos políticos e personalidades do Haiti se esforçavam nesta quarta-feira para pactuar a composição do Conselho Presidencial de Transição, que substituirá o governo do primeiro-ministro demissionário, Ariel Henry. O objetivo é tentar dar alguma estabilidade ao país caribenho. A tarefa é complicada pelo curto prazo exigido pela comunidade internacional e a necessidade de distribuir os 7 membros do Conselho entre partidos políticos diferentes e o setor privado. Mas a maioria desses partidos ainda não apresentou candidatos, enquanto seguem as conversações. O êxito ou não das novas autoridades vai depender em grande parte da capacidade de restabelecer a segurança em um país submetido a poderosos grupos armados. Um membro do braço armado do Hamas foi morto nessa quarta-feira no Líbano. O ataque aconteceu perto da cidade costeira de Tiro, próxima a um acampamento. Imagens do exército mostram um momento que um drone israelense atinge um veículo. Vamos ver. De acordo com o movimento palestino Hamas, a ação causou a morte de Hadi Mustafa, um membro das Brigadas Al-Qassam, o braço armado do grupo, que vivia no acampamento de refugiados de Rashidiyeh. O ataque aconteceu nesta quarta-feira, perto da cidade costeira de Tiro, próximo ao acampamento. O exército israelense indicou que Mustafa era um agente importante do Hamas e que estaria envolvido com os ataques contra objetivos israelenses e judeus em todo o mundo. A agência oficial de notícias libanesa ANI informou sobre 2 mortos e 2 feridos no bombardeio. Desde o início da guerra entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza, o movimento libanês Hezbollah lança ataques diários contra o exército israelense para apoiar o aliado palestino. Israel tem lançado incursões cada vez mais longe da fronteira dentro do Líbano, assim como operações seletivas contra membros do Hezbollah e do Hamas no país. Após o presidente da Rússia, Vladimir Putin, declarar ter armas nucleares mais avançadas que as dos Estados Unidos e destacar estar sempre preparado para uma guerra nuclear, os Estados Unidos descartam indícios de que Moscou esteja preparado para usá-las. A Casa Branca garantiu nesta quarta-feira que os Estados Unidos não têm indícios de que a Rússia esteja se preparando para utilizar armas nucleares na Ucrânia. Não vemos nenhum motivo para ajustar nossa própria postura nuclear, nem nenhum sinal de que a Rússia estaria se preparando para utilizar uma arma nuclear na Ucrânia, afirmou a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, após ser questionada pelos jornalistas no avião presidencial americano sobre as declarações do presidente russo Vladimir Putin. Nesta quarta-feira, Putin elogiou o arsenal nuclear de seu país e advertiu que está disposto a usá-lo se a soberania da Rússia estivesse em perigo. O Kremlin fez alarde de seu poderio nuclear ao longo dos 2 anos de sua ofensiva na Ucrânia. Os últimos comentários de Putin ocorrem dias antes das eleições presidenciais russas, no próximo final de semana, que devem lhe dar mais 6 anos no cargo. A União Europeia fechou um acordo sobre o pacote de 5 bilhões de euros, quase 27 bilhões de reais, para financiar armas para a Ucrânia este ano. O anúncio foi feito nesta quarta-feira. O bloco destacou que continua determinado a dar apoio duradouro à Ucrânia e a garantir que o país obtenha o equipamento militar de que precisa para se defender da Rússia, anunciou na Rede X a delegação da Bélgica, que ocupa a presidência semestral da União Europeia. Em 2022, ante o início das operações da Rússia em território ucraniano, o bloco decidiu abastecer a Ucrânia de armas e inicialmente utilizou recursos destinados originalmente ao Fundo Europeu de Apoio à Paz. Desde então, esse fundo já destinou 6,1 bilhões de euros para pagar em parte as armas para a Ucrânia, além dos aportes individuais dos países do bloco e também do Reino Unido e Estados Unidos. A União Europeia também impulsiona uma modernização e ampliação de sua indústria de defesa para repor as reservas estratégicas dos países do bloco e manter o fluxo de ajuda para a Ucrânia. Os líderes europeus vão realizar na próxima semana uma cúpula em Bruxelas, na qual pretendem discutir o suporte à produção militar do bloco e à Ucrânia. E do lado de fora da Casa Branca, a disputa agora definida entre Joe Biden e seu rival Donald Trump entre o presente e o passado americano levanta questionamentos sobre o futuro. Meses antes do grande dia, os americanos se mostram bastante polarizados.
Um dia após o presidente americano Joe Biden e o ex-presidente Donald Trump conquistarem delegados suficientes para serem candidatos democrata e republicano, respectivamente, à Casa Branca, os americanos comentaram as expectativas para as eleições de novembro. Não amo nenhum dos dois candidatos que temos, mas acho que o mais importante é a nossa instituição que temos nos Estados Unidos. E ela vai sobreviver, independentemente dos candidatos que tivermos. E acho que essa é a grande coisa por aqui. Provavelmente vou acabar votando em Joe Biden. Acho um pouco frustrante saber que havia tantos candidatos que poderiam ter feito um trabalho melhor e só não tiveram a chance porque ele está sendo reeleito. Ele é um mandatário. E sei que é difícil concorrer contra um mandatário. Então acho que é frustrante por esse lado, saber que nenhum candidato melhor realmente teve uma chance. Pessoalmente não me decidi. Realmente eu não votaria em Trump, mas também não sei se votaria em Biden. Então estou me abstendo atualmente, mas não sei se não é a coisa certa a fazer, mas se isso realmente equivale a qualquer progresso. Não faço ideia, mas por enquanto estou jogando o jogo de deixar para a última hora. Vamos ver. I think many people think Biden has been doing the wrong way for the country. Acho que muitas pessoas acham que Biden tem levado o país pelo caminho errado. Mas sinto que ele foi prejudicado com a pandemia e toda a situação com a Ucrânia e com o Afeganistão. Então acho que temos que dar algum crédito a Biden. E mesmo quando a situação estava ruim no início, agora está melhorando. Acho que ele está colocando o país em uma situação melhor. The situation was bad in the beginning, so it's getting better. I think he's getting the country in better situation. Os Estados Unidos enfrentam agora uma batalha vital e de forte rancor que se estenderá por quase 8 meses. Em uma prévia do fogo cruzado que está por vir, ambos se atacaram mutuamente após a confirmação de suas candidaturas. Biden criticou a promessa de Trump de perdoar seus apoiadores que invadiram o Capitólio em 6 de janeiro de 2021 e afirmou que esses militantes colocaram uma adaga no pescoço da democracia americana. O democrata também comparou o rival aos nazistas por sua dura retórica contra os imigrantes. Trump respondeu às declarações, chamando Biden de o pior, mais incompetente, corrupto e destrutivo presidente da história dos Estados Unidos nas redes sociais. O ex-presidente constantemente mira a idade do oponente, de 81 anos, apesar de ser apenas 4 anos mais jovem que Biden. No início da semana, uma queda brusca de altitude em um voo da Latam com destino à Nova Zelândia deixou 13 feridos. E o incidente acendeu um alerta para a importância do uso do cinto de segurança no avião durante toda a viagem. O equipamento só é obrigatório durante o pouso e a decolagem, mas é importante destacar que o voo pode enfrentar turbulências severas que surgem sem aviso, como nesse episódio que aconteceu. A nossa repórter Maria Clara Leite preparou uma reportagem especial. Vamos ver. Um brusco movimento levou vários passageiros das poltronas ao teto do avião. O voo da Latam Airlines operava a rota Sydney-Auckland-Santiago e estava sobre o mar da Tasmânia, entre Austrália e Nova Zelândia, quando o incidente aconteceu. Assim que o avião pousou no aeroporto de Auckland, 50 pessoas precisaram de atendimento médico. 13 foram levadas a um hospital da região. Entre as vítimas estava a brasileira Renata Mendes. Eu tinha ido ao banheiro, então quando eu voltei eu não coloquei o cinto, então eu fui parar no teto. Este vídeo foi postado pela brasileira em uma rede social logo após o incidente. Na legenda ela conta que já passou por outras experiências parecidas, mas essa teria sido a pior. Ai, pensei que eu fosse morrer agora. Pensei que eu fosse morrer. Por meio de nota, a Latam Airlines Group relatou que o voo LA800, com 263 passageiros e 9 membros da tripulação de voo e de cabine, experimentou uma forte movimentação durante o voo, cuja causa está atualmente sob investigação. A Latam informou que está trabalhando junto com as autoridades competentes para apoiar as investigações sobre o incidente. A companhia lamentou o ocorrido e pediu desculpas por qualquer inconveniente ou desconforto que essa situação possa ter causado. Incidentes como esse podem ser explicados por uma turbulência de céu claro, CAT na sigla em inglês. Um fenômeno meteorológico que ocorre em céu limpo e aparentemente calmo, sem dar nenhum indício. O evento climático é invisível e não pode ser detectado pelos radares a bordo da aeronave. Em elevadas altitudes, ocorre o que nós chamamos de jet stream, ou seja, corrente de jato. É comum, mas quando essas correntes de jatos elas ocorrem, sofrem um cisilhamento. O que é cisilhamento? É uma
brusca alteração na sua direção e velocidade. Aí, quando ocorre isso, aí é um problema, porque pode haver uma alteração na velocidade e na direção, inclusive no sentido vertical. Quando há uma alteração brusca no sentido vertical, a aeronave ela pode, né, perder a altitude rapidamente. E aí você imagina, essa aeronave, por exemplo, estava em média 900 km por hora. Um deslocamento brusco, ainda que seja pequeno, tá? Às vezes 300 metros para baixo, que é pequeno. Mas nesta velocidade, traz a bordo da aeronave um desconforto incrível. Fora o risco à vida dos passageiros. Segundo o perito, as turbulências de céu claro têm se tornado cada vez mais comuns em várias partes do mundo, devido ao aquecimento global. Tudo isso sem aviso prévio. E é por essa razão que o especialista recomenda sempre manter os cintos afivelados dentro do avião. Não importa a distância, nem o tempo da viagem. O cinto, nesse momento, faz sim uma grande diferença e pode até ser a diferença entre a vida e a morte. Sem cinto no momento do incidente na Nova Zelândia, a brasileira a bordo do voo da Latam diz que teve um livramento. Só consegui enxergar o cuidado de Deus com a minha vida e eu tô aqui para engrandecer o nome dele. E nada, absolutamente nada, sai do controle dele. Pois é, essas pessoas praticamente nasceram de novo. Agora, gente, aproveitando o nosso horário, agora 8 horas e 55 minutos, chegando perto do final do nosso jornal, eu gostaria de comentar com vocês que daqui a pouquíssimo, marcado para as 9 horas da manhã, a SpaceX programou um novo lançamento da sua nave Starship pela terceira vez. Ou seja, esse é o terceiro teste de voo. Essa nave, gente, é considerada a mais poderosa do mundo e tem ambiciosos planos de levar astronautas até a Lua com mais facilidade, além de pessoas até Marte. Pois é, o turismo espacial, que é aí o grande sonho de Elon Musk. Vale destacar que os 2 primeiros testes, que aconteceram no ano passado, em 2023, não foram bem sucedidos, tiveram erros diferentes. No primeiro lançamento, gente, que aconteceu em abril, problemas causaram uma explosão no foguete. No segundo, a espaçonave conseguiu sair da atmosfera, mas o contato com a base foi perdido e o módulo também se perdeu no espaço. Segundo a empresa de Elon Musk, todas as medidas de segurança foram tomadas e os erros dos últimos lançamentos foram corrigidos para, é claro, não acontecerem dessa próxima vez. E agora, uma rota diferente foi traçada, onde o objetivo final é que a Starship caia no Oceano Índico quando todo o teste finalmente acabar. Assim, uma equipe especializada vai poder resgatar o módulo. Agora, gente, a gente vai com a transmissão ao vivo desse lançamento que está previsto para os canais oficiais da SpaceX. Apesar de marcada para começar às 9 horas, o lançamento conta aí com 110 minutos extras. Minutos aí de preparo para que tudo possa acontecer. Como você pode ver aí na sua tela, aparece a regressiva marcando 28 minutos e 14 segundos. A expectativa é grande, os cientistas estão otimistas, como de costume, mas todo cuidado é pouco para algo tão grandioso quanto o lançamento de um foguete. E as imagens do lançamento e tudo o que vai acontecer, todos os desdobramentos, você vai conferir ao longo da nossa programação. Daqui a pouco, às 10 horas, Juliana Dariva chega com mais informações para você e eu volto à 1 da tarde com o balanço das notícias da manhã dessa quinta-feira com tudo o que interessa, inclusive esse lançamento aí que vai acontecer daqui a pouquíssimo. Até lá, gente. Muito obrigada pela companhia. Uma ótima quinta-feira para você.